Prezado Padre Pablo, Diácono Evilásio, mais uma vez, muito obrigado por podermos presidir juntos esta celebração, este lugar de unidade da Igreja, sobretudo num tempo muito especial que nós somos convidadas a fazer romaria, a fazer festa. E aí eu costumo dizer que parece um trocadilho, mas não é. Festa tem que ser festa, né? Porque às vezes a gente pode começar com a intenção de fazer festa e no meio do caminho ou no final do caminho, algumas pessoas abandonam, ficam chateadas, não se reconciliam e às vezes até abandonam a vida da comunidade. Por isso que eu costumo dizer sempre, festa tem que ser, vamos repetir de novo, festa tem que ser festa. Ao final desta caminhada da romaria, nós não seremos mais os mesmos, as pessoas que celebraram conosco não serão mais as mesmas, porque foram 15 dias de caminhada. E 15 dias de caminhada aumenta a intimidade. Aumenta a aproximação. Precisamos até fazer um esforço para começar a chamar as pessoas pelo nome, chamar pelo nome, para a sua identidade. Então, já no início dessa nossa reflexão, eu desejo que essa nossa romaria, de fato, seja um tempo de graça para toda a nossa comunidade, para todo o povo de Iporá, para toda a nossa igreja. Que o amor pela igreja cresça, que a nossa fé cresça, que a nossa missão de cristãos e cristãs, batizados e batizadas, cresçam por causa de Jesus, cresça por causa de Maria. E hoje também nós temos um motivo muito especial. Ao celebrar hoje esse dia da nossa romaria, não podemos deixar de erguer uma prece especial ao nosso Deus pelo nosso Brasil. Nós queremos uma nação de paz. Nós queremos uma nação verdadeiramente que olhe para todos os seus filhos e filhas com igual dignidade. O Brasil precisa ter o tamanho do povo brasileiro. As riquezas do Brasil, elas precisam ser do tamanho do povo brasileiro. Portanto, ninguém pode ficar de fora. Ao rezar também nesse dia da nossa novena, da nossa romaria, peçamos ao Senhor essa graça, que o nosso país, que a nossa nação seja verdadeiramente um lugar bom de viver, um lugar de verdadeira promoção da vida. E olhando, queridos irmãos e irmãs, para os textos bíblicos da nossa liturgia de hoje, nós ouvimos e estamos refletindo, belíssimos textos da palavra de Deus. A primeira leitura que nós ouvimos hoje foi tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E São Paulo faz uma catequese bonita com essa comunidade e que serve para nós hoje que estamos aqui celebrando esta Eucaristia. São Paulo olha para 3 estados de vida. Ele fala das virgens, ele fala do matrimônio e ele fala do estar solteiro, do celibato. E naquela época circulava entre as pessoas uma ideia de fim de mundo, e que a carta de São Paulo chama de tempo de brevidade. Circulava essa ideia na cabeça das pessoas de fim de mundo. E Paulo, olhando para as pessoas, então ele diz: quem é casado, viva bem o seu matrimônio. Quem é solteiro, que o seu ser solteiro, que o estado de ser solteiro, seja também uma opção
bem vivida na sua vida. E aqueles também que se consagram ao Senhor, consagrem com felicidade e com dedicação. Paulo olha para todas essas vocações e dizem que elas só têm sentido se serão abraçadas com fidelidade e por causa de Jesus Cristo. E talvez é importante também hoje, trazendo esse texto dessa carta de São Paulo à comunidade de Corinto, trazer esse texto também para conversar conosco hoje, diante do estado de vida que nós estamos, que seja uma escolha, que seja vivido com intensidade, seja ele qual for, vivido com intensidade, com respeito. Aqueles que assumiram a vida matrimonial, viva com toda a intensidade que o sacramento exige. Só para dar um exemplo. Viva com toda a intensidade que o sacramento exige, que a igreja pede de todos nós. Assim, se nós vivermos a nossa opção de vida com felicidade e com realização, com certeza nós caminharemos como cristãos e cristãs que agradam ao Senhor. De fato, nós viveremos em comunidade, entendendo aquilo que a igreja pede para todos nós. E olhando para o texto do Evangelho de hoje, ele é um texto bem conhecido por nós, que é o texto das chamadas bem-aventuranças. Mas todas as vezes que nós escutamos esse trecho da Sagrada Escritura, nós precisamos abrir os nossos ouvidos para entender a beleza que esse texto traz para todos nós. As bem-aventuranças, como nós bem ouvimos, elas devem iluminar a vida do cristão. O Papa Francisco diz que nas bem-aventuranças nós encontramos, palavras do Papa Francisco, nas bem-aventuranças nós encontramos os traços que constituem, que dão rosto ao cristão, à cristã. Aquele cristão, aquela cristã que compreende bem, que vive bem as bem-aventuranças, revela o rosto de Deus, o querer de Deus na sua vida. E Jesus ensina, queridos irmãos e irmãs, nesta pregação, nesta catequese das bem-aventuranças, Jesus ensina uma nova lei. E nelas estão claro o querer de Deus, o projeto de Deus para a vida dos seus filhos e filhas. E o texto começa dizendo: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, não porque são pobres e porque têm fome. Bem-aventurados os que passam fome, bem-aventurados os pobres, porque têm em Deus, unicamente em Deus, o seu protetor. Bem-aventurados aqueles que se agarram em Deus como a única razão para a sua vida, como única razão para o seu viver. Bem-aventurados aqueles que se apoiam em Deus como o seu grande protetor. Seguindo o raciocínio ou a pregação das bem-aventuranças, Jesus fala no caminhar das bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram, porque depois vão rir. Aqui gostaria de partilhar conosco, chorar não é no sentido porque eu estou desiludido, eu vou chorar. Se nós formos aprofundar no sentido bíblico desse bem-aventurados os que choram, porque depois vão rir, é aqueles que choram por causa do sofrimento de alguém. É aqueles que são sensíveis, aqueles e aquelas que são sensíveis à dor do outro, a ponto de a sua solidariedade o fazer chorar. Não é qualquer choro, eu repito, é um choro com causa.
É nesse sentido que Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque depois vão rir. Gostaria de tornar presente aqui uma das belíssimas exortações do Papa Francisco a Christus vivit, ou Cristo vive. É uma exortação que o Papa escreveu, em especial para a nossa juventude, mas em especial para todo o povo de Deus. Todos nós deveríamos ter esse documento e um dia ler. Chama Christus vivit, traduzindo para o nosso português, Cristo vive. E numa das partes, ligando a questão da bem-aventuranças, felizes os que choram, porque depois vão rir, lá nessa exortação chamada Christus vivit, tem um raciocínio, uma reflexão do Papa, muito bonito, que eu quero partilhar com vocês. Ele diz assim: guardem isso, tem certas coisas que só serão vistas, tem certas coisas que só serão enxergadas com os olhos que foram lavados pelas lágrimas. Vou repetir para a gente guardar. Tem certas coisas que que só serão enxergadas com olhos lavados pelas lágrimas. Quem chora por alguém passa a ver essa pessoa de um jeito diferente. A mãe que chora pelo filho, o filho que chora pela mãe, a esposa que chora um pelo outro, necessariamente passa a enxergar o outro de um jeito novo. Passa a enxergar detalhes que pode ser que no dia a dia, as vistas, a gente vai acostumando com a vista embaçada e a gente deixa de enxergar. Olhos banhados pelas lágrimas são olhos mais sensíveis para enxergar determinadas coisas. Mais à frente também, nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os mansos. Esse termo manso significa dócil, não violento. Ser manso é ser capaz de resolver os conflitos não com a violência. Ser manso não é uma passividade boba, sem interferir na realidade. Ser manso é interferir, ter a capacidade de interferir na realidade do dia a dia com os olhos, com o jeito de Jesus fazer as coisas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pensemos, fome e sede não são apenas palavras. Fome e sede são necessidades básicas para a vida. Então, quando Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Ele está nos convidando a viver o reino com um olhar sensível para aqueles que passam fome, para aqueles que passam sede. Ter fome e sede de justiça é ter um grande desejo de um mundo mais igualitário, de buscar lá no coração de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, o que Ele gostaria que nós fizéssemos. É olhar para a sensibilidade de Maria e escutar ela dizendo também para nós, no nosso tempo: fazei tudo o que Ele vos disser. Isto é também ter fome e sede de justiça. E aí nós podemos perguntar: quais são as nossas grandes sedes do nosso tempo? Olhando para o meu mundo do trabalho, para a nossa comunidade, para as nossas pastorais e movimentos, para a nossa igreja. Quais são as nossas grandes fomes? Quais são as nossas grandes sedes? E como nós fazemos para nos saciar? Bem-aventurados os misericordiosos, lembrando que misericórdia gera misericórdia.
E na misericórdia, queridos irmãos e irmãs, a misericórdia, ela prevalece sempre diante do julgamento. É bonito isso. Quem age com misericórdia, age com justiça. Quem age com misericórdia tem um coração aberto para os outros, mesmo para aqueles que nos ofenderam. Misericórdia tem muito a ver com perdão, com acolhida. Pensemos nisso. E como é que nós vamos alimentar a nossa misericórdia? Aqui nós precisamos pensar aquilo que o próprio texto do Evangelho, Jesus diz para nós, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Pensemos em tudo isso. E o catecismo que nós estudamos, lá no número 1829, diz assim: se todo o nosso catolicismo não nos leva à misericórdia, erramos o caminho. Se o nosso catolicismo, a prática da nossa fé, não nos leva a sermos homens e mulheres da misericórdia, nós erramos o caminho. Palavra deste importante documento da Igreja. E para concluir essa nossa reflexão, os que são perseguidos por causa da justiça. O relato, a pregação das bem-aventuranças diz para nós que perseguição não é porque nós praticamos a maldade. Aqui no sentido da perseguição, porque fazemos o bem. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Se for por causa da justiça de Deus, a perseguição que nós sofremos ou que sofreremos, ela tem sentido. E o Papa Francisco diz que ainda hoje na igreja, nós temos muitos mártires, homens e mulheres. Só que nós precisamos, talvez, com os olhos banhados pelas lágrimas da dor dessas pessoas, enxergar estes homens e mulheres que continuam dando a vida pela igreja, dando a vida pela causa de Jesus Cristo. E ao final do texto das bem-aventuranças, a advertência, ela está posta. Ai de vós, ai daqueles que colocam nos seus bens a sua única segurança. Se os nossos bens não forem para praticarmos a misericórdia, se os nossos bens não forem usados para praticar o bem, para saciar a fome e a sede, nós corremos o perigo de nos perder com eles e entre eles. Que a nossa causa seja sempre Jesus e Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, neste dia da independência do Brasil, para que possamos continuar firmes nesse caminho das bem-aventuranças, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Querido povo de Deus, aqui reunido, roguemos ao Pai eterno
que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores e de São Paulo VI, Ele atenda às nossas súplicas e pedidos, dizendo: venha a nós, Senhor, o vosso reino. Digamos juntos: venha a nós, Senhor, o vosso reino.